Você já passou por aqueles momentos que duram poucos minutos, mas parecem uma eternidade? Minutos que têm o poder de mudar completamente o rumo da sua vida? Pois bem, eu vivi. E mesmo hoje, anos depois, cada detalhe daquela ocorrência ainda ecoa na minha cabeça. Meu nome é Carlos Menezes, tenho 41 anos, policial militar em São Paulo, capital. Já são mais de 18 anos de farda, e nesse tempo aprendi que a cidade nunca descansa. Aqui o perigo pode se esconder tanto num beco escuro da periferia, quanto no coração da Avenida Paulista, em plena luz do dia. E foi justamente isso que aconteceu naquela manhã, uma ocorrência que parecia simples, mas que se transformou nos minutos mais intensos da minha vida. Era uma terça-feira, 10 horas da manhã. O sol batia forte, refletindo no vidro dos prédios altos. As ruas fervilhavam com buzinas, gente apressada cruzando a faixa de pedestres, vendedores ambulantes gritando suas ofertas e motociclistas costurando entre os carros parados no trânsito. Eu estava com meu parceiro, Rogério Alves, fazendo patrulhamento de rotina pela região da Sé. O rádio chiou trazendo um chamado da central. Atenção, viaturas próximas à rua 25 de março, ocorrência em andamento, suspeitos armados, tentativa de assalto a uma joalheria, movimentação de reféns. Urgente. Na mesma hora senti meu coração acelerar. A 25 de março não era qualquer rua. Estamos falando de uma das áreas mais movimentadas de São Paulo, sempre lotada de turistas, lojistas, entregadores e compradores. Uma troca de tiros ali poderia virar tragédia em segundos. Rogério, sério como poucas vezes eu vi, comentou: "Se der ruim, vai ser difícil controlar esse caos, Carlos." Assenti em silêncio, pisando fundo na viatura que avançava com a sirene cortando o trânsito pesado. Chegando próximo ao local, desligamos a sirene para não chamar tanta atenção. Mas era impossível passar despercebido. A multidão corria em todas as direções, pessoas gritando, lojistas fechando as portas às pressas, camelôs largando mercadorias no chão. O cheiro de fumaça de escapamento e comida de rua misturava-se ao ar quente e pesado. Foi então que avistamos a joalheria. Portas de vidro estilhaçadas, gente agachada atrás de bancadas e dentro, a silhueta de homens armados, encapuzados, mantendo clientes como escudos humanos. Do lado de fora, em meio ao tumulto, uma senhora gritava desesperada, chamando pelo filho que estava preso lá dentro. Eu e Rogério encostamos a viatura alguns metros antes, usando um ônibus parado como cobertura. O coração disparava no meu peito. O barulho da multidão, as buzinas, os gritos, tudo se misturava. Respirei fundo, ajustei o colete e pensei: é agora. Cada passo daqui para frente vai definir quem sai vivo dessa rua. Naquele instante, eu não fazia ideia de que os minutos seguintes mudariam minha vida para sempre. Aquela cena parecia saída de um filme, mas era real. A 25 de março, que minutos antes estava lotada de gente comprando e correndo de um lado para o outro, agora era puro pânico. O chão estava tomado por bolsas, mercadorias e carrinhos de mão abandonados na pressa. O barulho que dominava não era mais de vendedores ambulantes, mas sim de gritos, choro e passos apressados de pessoas tentando se afastar da joalheria. Eu e Rogério nos posicionamos atrás do ônibus parado, usando-o como barreira. De lá, tínhamos uma visão parcial da fachada destruída. A porta de vidro estava arrebentada, e dentro da loja dava para ver claramente 3 homens armados. Eles não eram amadores. Usavam toucas ninja. Estavam organizados e um deles mantinha a arma encostada na cabeça de uma mulher que tremia sem parar. Peguei o rádio e informei a central. Patrulha 32 em visual, 3 indivíduos armados, reféns dentro da loja, risco iminente. Precisamos de reforço e isolamento imediato. Enquanto isso, o trânsito travava em volta. Motoristas buzinavam sem entender direito o que estava acontecendo. Vendedores que ainda não tinham conseguido correr gritavam para fechar portas de lojas vizinhas. A multidão se tornava um problema. Gente demais, no lugar errado, e qualquer disparo poderia virar tragédia. Rogério me olhou e disse em tom baixo: "Carlos, se esses caras perderem o controle, isso vira massacre. Precisamos ganhar tempo até a chegada da rota." Decidi tentar contato.
Com a mão levantada, avancei alguns passos em direção à loja, mantendo a distância segura. Gritei: "Polícia Militar, estamos aqui para negociar, ninguém precisa se machucar." Um dos bandidos, o que parecia ser o líder, se aproximou da porta quebrada. Era alto, porte forte, com a arma empunhada e voz firme. "Negociar? Aqui não tem conversa policial. A gente só sai daqui com carro e colete. Se não trouxerem em 10 minutos, eu começo a atirar nos reféns." A pressão aumentava. As pessoas que ainda estavam por perto começaram a gritar em desespero. Uma senhora se ajoelhou no chão rezando alto, pedindo que Deus protegesse a filha que estava lá dentro. Eu tentava manter a calma. Cada palavra que saía da minha boca tinha que ser medida. "Escuta, ninguém aqui quer que isso termine mal. Me diga quantas pessoas estão aí dentro e a gente pode começar a negociar." Ele riu debochado. "Você acha que eu vou cair nessa? Vocês querem é ganhar tempo. 10 minutos, policial. Nenhum a mais." Enquanto isso, Rogério, agachado atrás do ônibus, tentava sinalizar discretamente para os colegas que começavam a chegar. A rua já estava sendo isolada com fitas amarelas e a multidão empurrada cada vez mais para longe. Mas o clima era de pólvora prestes a explodir. E então aconteceu algo que gelou meu sangue. Um dos reféns, um garoto de uns 12 anos, tentou correr em direção à porta. O som do grito da mãe ecoou pelo quarteirão inteiro. O bandido mais nervoso levantou a arma, pronto para puxar o gatilho. Foi nesse instante que eu percebi. Aqueles minutos que viriam a seguir não seriam apenas de negociação. Seriam minutos que colocariam minha vida e a de dezenas de inocentes na linha mais fina possível entre a vida e a morte. O momento em que aquele garoto tentou correr foi como apertar o gatilho da tragédia. A cena ficou em câmera lenta na minha mente. O menino disparando em direção à porta, a mãe gritando desesperada e o bandido virando a arma pronto para atirar. Eu não pensei 2 vezes. "Para! Não faz isso!" gritei, avançando 2 passos com a mão levantada. Por um milagre, o líder segurou o comparsa e o empurrou de volta. O garoto tropeçou e caiu no chão, tremendo, enquanto outro dos criminosos puxava ele de volta pelo braço. Aquele pequeno movimento quase custou a vida de uma criança e deixou claro que a corda estava esticada ao máximo. Rogério, ainda atrás do ônibus, sussurrou pelo rádio: "Carlos, o tempo está correndo. Rota está a caminho, mas se esses caras perderem a paciência antes, não vai sobrar ninguém vivo." Eu sabia que estava pisando em um campo minado. Cada segundo parecia uma eternidade. O calor do sol refletindo no asfalto e no vidro quebrado fazia o ar vibrar. O suor escorria pela testa, misturado com a poeira levantada pelo trânsito pesado que ainda tentava se reorganizar. Carros parados, buzinas ao longe, helicóptero já sobrevoando a região. Era a típica cena do caos urbano brasileiro. Multidão em pânico, polícia cercando, mídia chegando com câmeras apontadas, e eu no meio daquilo tudo, tentando manter a calma. Tentei ganhar tempo de novo. "Olha, eu entendo a pressão de vocês, mas me escuta. Atirar em inocentes só vai piorar as coisas. Vocês querem sair vivos daqui, certo?" O líder me encarou, olhos fixos, arma ainda erguida. Ele respirava pesado, nervoso, mas mantinha uma frieza estranha. "Você não entende nada, policial. Isso aqui não é um assalto qualquer. É recado, e recado se dá no sangue." Quando ouvi aquilo, um calafrio percorreu meu corpo. Não era apenas sobre dinheiro ou fuga. Havia algo maior por trás, uma mensagem, talvez relacionada ao crime organizado. E se fosse isso, a vida dos reféns valia muito pouco para eles. Enquanto tentava entender, o criminoso deu a ordem: "Traz o carro e os coletes, 5 minutos, ou eu começo por essa mulher aqui." Ele empurrou a refém contra o vidro estilhaçado, forçando a arma contra a têmpora dela. O choro dela ecoava, misturado com os gritos da multidão que assistia de longe, impotente. Meu coração disparava, mas por dentro eu sabia. Não podíamos ceder às exigências. Não era assim que se lidava com quem usava inocentes como escudo. Só que a cada segundo o risco aumentava. Olhei para Rogério. Ele fez um gesto discreto apontando para o lado da loja.
Um dos bandidos, nervoso, ficava indo e voltando até o corredor lateral, descuidando-se da retaguarda. Era uma brecha, mas também uma armadilha. Respirei fundo, avaliando. A vida de dezenas de pessoas dependia da próxima decisão. Naquele instante, percebi que não era apenas um policial diante de criminosos armados. Eu era o único obstáculo entre o terror e a esperança daquela multidão. E ali, sob o sol forte de São Paulo, com o caos da maior cidade do Brasil girando ao meu redor, eu entendi. Os próximos minutos iriam marcar minha vida para sempre. O tempo parecia correr contra mim. O líder dos criminosos gritava ameaças, apontava a arma para reféns diferentes a cada segundo, e a tensão dentro da loja chegava a um ponto insuportável. Lá fora, a sirene de mais viaturas ecoava, helicóptero do Águia circulava por cima, e jornalistas já disputavam espaço atrás das fitas da polícia. Microfones erguidos, câmeras prontas para registrar qualquer movimento. Eu respirava fundo, observando cada detalhe. O bandido mais nervoso, aquele que ficava circulando pelo corredor lateral, era a nossa brecha. Ele sempre olhava para frente, nunca para trás. Estava tão preocupado em parecer ameaçador que esquecia do básico, vigiar as costas. Olhei discretamente para Rogério, que continuava atrás do ônibus em posição de cobertura. Fiz um gesto quase imperceptível. Ele entendeu. Mas sabíamos, qualquer erro, qualquer barulho errado, e a cena viraria um banho de sangue. Um dos reféns, um senhor de terno, estava sentado perto de mim, tremendo tanto que mal conseguia respirar. Eu coloquei a mão no ombro dele e sussurrei. Fica calmo, não se mexe, confia em mim. Ele me olhou com os olhos marejados, como quem agarrava a última esperança. Eu sabia que carregar aquela confiança era um peso enorme. De repente, o líder dos criminosos avançou até o caixa e começou a vasculhar gavetas, nervoso, como se o tempo estivesse realmente acabando. Foi aí que o sujeito do corredor lateral virou de costas outra vez. Minha mente acelerou, ou era agora, ou talvez nunca mais. Deslizei o corpo milímetro por milímetro, encostando o joelho no chão sujo da loja. As mãos suadas seguravam firme a pistola. O barulho da rua parecia sumir. Só escutava o som do meu coração batendo como um tambor. Quando alcancei o ângulo certo, mirei. Só havia espaço para um tiro limpo, rápido e certeiro. Se errasse, ele atiraria nos reféns. Se acertasse, o barulho poderia desencadear o inferno. Naquele momento, o dilema era cruel. Agir e arriscar a explosão de violência ou esperar e assistir o inevitável acontecer. A voz do líder ecoou de novo. Última chance, policial. Tragam o carro agora, ou a primeira cabeça vai rolar. Não tive mais dúvida. Apertei o gatilho. O estampido cortou o ar, abafado pelo caos da cidade. O bandido do corredor caiu imediatamente, sem sequer disparar. Os reféns gritaram. Alguns tentaram correr, outros congelaram no lugar. O líder virou-se furioso, puxando a refém para a frente como escudo humano. O sangue gelou nas minhas veias. Agora não havia mais negociação. Eles sabiam que estávamos preparados para reagir. Foi nesse instante que ouvi a voz no rádio, clara e firme. Equipe tática chegando. Aguenta, Andrade. Segura firme. O pior ainda estava por vir. O tiro que derrubou o criminoso do corredor foi o estopim. A tensão acumulada explodiu de vez. O líder, furioso, puxou a refém pelo pescoço, arrastando-a para o meio da loja e usando-a como escudo humano. Seus olhos estavam cheios de ódio e o suor escorria pela testa. Vocês querem guerra? Então vão ter! Gritou, disparando a esmo em direção à entrada da loja. O som ensurdecedor das balas ecoou, vidro estilhaçou, pedaços de prateleiras voaram. Os reféns se jogaram no chão, gritando, tentando se proteger atrás de balcões e estantes. O cheiro de pólvora tomou o ar, misturado ao calor sufocante daquele dia em São Paulo. Eu rolei para trás de uma pilha de caixas, puxando comigo uma senhora que chorava desesperada. O coração batia tão forte que parecia querer rasgar o colete. Mas não havia tempo para sentir medo, era agir ou morrer. Lá fora, Rogério revidava, disparando tiros de cobertura para conter os bandidos que ainda se moviam dentro da loja. O barulho era ensurdecedor.
Metralhadoras, pistolas e, ao fundo, as sirenes das viaturas misturadas aos gritos da multidão. De repente, o som pesado de um blindado ecoou pela rua. A rota tinha chegado. A presença da tropa de elite dava esperança, mas também aumentava a tensão. Os criminosos sabiam que a partir dali não havia mais espaço para erro. O líder me viu tentando movimentar os reféns para um canto mais protegido e disparou em minha direção. As balas ricochetearam na parede atrás de mim, lascando o concreto e espalhando estilhaços. Me joguei no chão, protegendo o rosto com o braço. A sensação de quase ser atingido era como ter a morte soprando no meu ouvido. Foi nesse momento que percebi um detalhe. A arma do líder começava a falhar. Ele disparava rápido demais, sem controle, e a munição estava acabando. Era a chance que eu precisava. "Rogério, cobertura!" gritei pelo rádio. Com um movimento rápido, avancei agachado, mirando no braço do bandido que segurava a refém. Um disparo seco ecoou, e o impacto fez com que ele largasse momentaneamente a mulher, que caiu no chão chorando. Mas a vitória durou pouco. Outro dos criminosos, escondido atrás do caixa, surgiu com uma escopeta e atirou em minha direção. O impacto da bala pegou de raspão no meu colete, me jogando contra a parede. A dor explodiu no peito, como se tivesse levado uma marretada. O ar fugiu dos meus pulmões. Caído com a visão turva, eu ouvia os gritos misturados. Reféns pedindo ajuda, policiais lá fora gritando ordens, criminosos berrando xingamentos. Era o caos absoluto. Com dificuldade, apoiei a mão no chão e me forcei a levantar. O gosto metálico do sangue invadiu minha boca, mas eu não podia parar. Se eu caísse, dezenas de inocentes cairiam comigo. Respirei fundo, ergui a arma mais uma vez e mirei. A batalha estava longe de acabar, mas dentro de mim crescia uma certeza. Aquele seria o confronto que mudaria tudo. O sol batia forte sobre a 25 de março, mas ali dentro parecia noite. O cheiro de pólvora, suor e poeira misturava-se com os gritos, criando um ambiente sufocante. Cada segundo parecia se arrastar, cada movimento podia significar vida ou morte. Eu sentia meu coração disparado, os músculos tensos, e a mente tentando processar o caos que acontecia ao meu redor. O líder dos criminosos, agora sem munição e cercado por policiais da rota, que entravam silenciosamente pela lateral da loja, percebeu que a situação havia mudado. O olhar dele era de desespero e raiva, mas não havia saída. Com um gesto brusco, jogou a arma para o chão e recuou, segurando os reféns como último escudo. "Ninguém se mexe!" gritou, mas já era tarde. Os reféns, ainda tremendo, foram rapidamente retirados da linha de fogo, um por um, com a ajuda da tropa de elite. Eu mantive os olhos no líder, pronto para qualquer movimento súbito. Quando finalmente ele se rendeu, senti um peso enorme sair dos meus ombros. O perigo imediato tinha passado. Rogério veio até mim suado, com o semblante aliviado. "Carlos, conseguimos. Todo mundo está vivo." Respirei fundo, tentando absorver aquela sensação de sobrevivência e alívio. Mas, ao mesmo tempo, a adrenalina não deixava meu corpo relaxar. A cidade ao redor continuava sua rotina. Buzinas, pessoas tentando voltar ao trabalho, vendedores recolhendo mercadorias espalhadas pelo chão. O contraste era surreal. Vida e caos lado a lado. Os minutos que se seguiram foram de registro, isolamento da área e depoimentos. Eu me sentei por alguns segundos na calçada, mãos trêmulas, observando a multidão curiosa que tentava entender o que havia acontecido. Um jornalista se aproximou pedindo uma entrevista, mas eu só consegui murmurar. Isso poderia ter acabado muito mal. Mais tarde, no quartel, enquanto revisava cada detalhe da ocorrência, percebi que aqueles minutos haviam mudado algo dentro de mim. Não era apenas o trauma de quase perder a vida ou de ver o perigo tão próximo. Era a consciência de que a vida de centenas de pessoas estava em minhas mãos e que cada decisão poderia custar tudo. A cada vez que fecho os olhos, lembro do sol batendo no vidro quebrado, do cheiro da pólvora, do grito da mãe desesperada e da sensação de que cada passo, cada disparo, cada decisão era crucial.
Minutos que mudaram minha vida para sempre. Hoje, quando volto a patrulhar as ruas de São Paulo, sinto a mesma tensão, o mesmo alerta, mas também carrego a certeza de que, mesmo diante do caos de uma cidade grande, a coragem, a experiência e a união com meus parceiros podem salvar vidas. Que aquela manhã que começou como qualquer outra se transformou em um marco, na memória e na história de um policial que viu a morte de perto e voltou para contar.